John Ronald Reuel Tolkien, também conhecido como J.R.R. Tolkien, é muito conhecido principalmente por sua obra O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma obra atemporal que se comunica com muitas outras, como por exemplo O Anel de Nibelungo de Richard Wagner, que também se utiliza de uma mesma base mitológica. A Amazon Prime recentemente anunciou que está produzindo uma série sobre O Senhor dos Anéis. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o nosso precioso... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a série O Senhor dos Anéis, que finalmente recebeu uma sinopse. Mas antes da gente falar da nossa série preciosa, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembra de clicar aqui embaixo, se inscrever e ativar as notificações. Nós temos vídeos novos todos os dias sobre vários conteúdos nerds. Então, clica aqui e não fica de fora. A Amazon Prime Video confirmou em suas redes sociais que a série de TV O Senhor dos Anéis será situada na Segunda Era da Terra-média. E uma suposta sinopse já indicou quais serão os eventos mostrados. Se você não é muito fã de O Senhor dos Anéis e não conhece um pouco da nomenclatura, ao longo desse vídeo eu vou fazer pequenas explicações sobre alguns termos aqui que vai aparecer durante essa sinopse para você se situar um pouquinho melhor. Com esta suposta sinopse, nós temos a garantia de que a trama não girará em torno da juventude de Aragorn, que era algo muito especulado entre os fãs. Parece que a série vai explorar de forma geral a ascensão da ilha de Númenor. Dentro do universo do Senhor dos Anéis, a Ilha de Númenor foi considerado o maior império humano já existente. Inclusive, a Ilha de Númenor é uma referência à Atlântida. Então, claro, a Ilha de Númenor afunda também. Númenor foi criada como um presente dos Valar aos Edain, os homens no caso, que ajudaram os elfos na luta contra o vilão Morgoth. Logo no começo da Segunda Era, aqueles que sobreviveram à guerra velejaram para a ilha e a povoaram. Os Valar são bem similares a anjos na mitologia do Tolkien. Eles são como se fossem deuses menores, cultuando uma entidade única, um deus maior. Mesmo sendo figuras poderosas e angelicais, eles cultuam uma criatura maior que eles, mas para nós humanos eles são vistos como deuses. Os Valar também foram responsáveis por instituir as regras entre os homens e os elfos. O que acontece é que, de acordo com a mitologia do Tolkien, os homens começam a se tornar criaturas mais ambiciosas por conta da imortalidade dos elfos. Eles começam a invejar os elfos. E os homens acabam indo para as Terras Imortais, local proibido para os humanos, a partir das regras impostas pelos Valar. Enquanto isso, Sauron, servo de Morgoth, se estabelece em Mordor para fazer oposição ao poder da Ilha de Númenor. Pouco tempo depois, com a orientação dele, os elfos começaram a forjar os Anéis do Poder. Outro ponto importante que pode ser mostrado na série de TV. Sauron também faz um anel em Mordor e rapidamente os elfos percebem que foram enganados, já que agora Sauron poderia controlar os Anéis do Poder. Ao ser confrontado, Sauron aceita ir para Númenor, pensando que pode conseguir estabelecer seu poder lá também. Sauron começa a exercer certa influência a Ar-Parazor, que é o 20º rei da Ilha de Númenor. Como? Usando o poder de um anel, é claro. Ele promete para os habitantes da ilha a famigerada imortalidade que eles buscavam, mas para isso era necessário que eles cultuassem Melkor, o primeiro Senhor do Escuro. Melkor, que era cultuado já por Sauron, também é conhecido como Morgoth. No caso, ele é um Valar, algo que muitas pessoas podem não saber. Sedentos por poder, os homens que habitavam a Ilha de Númenor começam a erguer estátuas em homenagem a Melkor, o que atiça a ira dos outros Valares. Isso é apenas a cereja do bolo, porque os Valar já estavam furiosos com os humanos por invadirem as Terras dos Imortais, o que era extremamente proibido. Os Valar nunca poderiam agir diretamente contra os seres humanos. Então, para isso, eles entram em contato com Eru, o Deus único. Eru deixa inacessível a Terra dos Imortais e afunda a ilha de Númenor, destruindo todos os seus habitantes. Sauron também estava naquela ilha. E a partir daquele momento ele só consegue se personificar a partir de criaturas horrendas, como é mostrado na trilogia O Senhor dos Anéis.
Com os habitantes da ilha mortos e a grande maioria deles afundado, havia uma das poucas famílias que conseguiu fugir porque teve uma visão. A família de Elendil, pai de Isildur, de quem Aragorn é um descendente direto. Eles velejaram para a Terra-média e começaram novos reinos como Gondor. Ao final da Segunda Era, Sauron retorna para Mordor e é confrontado pela aliança entre os Elfos e os Homens, mostrada no começo de O Senhor dos Anéis. Essa sinopse nos mostra que a Amazon Prime está investindo assim pra caramba para entregar um produto de muita qualidade pra gente, e também é muito evidente que a gente vai ter acesso às guerras entre os homens e os elfos, principalmente focando aí na história de Númenor, que é muito similar à história de Atlântida. Esse era um objetivo do Tolkien, tá? Não é um spoiler, nem uma possibilidade, isso era uma referência que o Tolkien queria deixar, só que o mais interessante é que a Amazon já anunciou que investiu $1 bilhão na produção dessa mega série do Senhor dos Anéis. Eu ainda tenho muitas informações para trazer para vocês sobre essa série, então clica aqui, se inscreve no canal, assina as notificações. Muito em breve eu vou trazer vários outros conteúdos para vocês, tanto sobre O Senhor dos Anéis e várias outras séries, e aí a gente vai poder acompanhar tudo isso juntinho, analisando cada micro detalhe. Eu sou Cauã Oliveira e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas! Eu fui uma das pessoas que durante muito tempo acreditava que O Senhor dos Anéis era plágio dos Anéis do Nibelungo. Só que aí depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre mitologia nórdica para poder entender melhor de onde é que parte o Anel do Nibelungo e de onde é que vem o Senhor dos Anéis. E aí eu descobri que na verdade a base mitológica é a mesma e que eram histórias contadas em tradição oral de uma pessoa para outra. Então não necessariamente é um plágio, nem inspirado pode ser uma pequena referência ali, porque é primeiro que são histórias de tradição oral. Mas se vocês quiserem a gente pode conversar mais sobre isso em breve. Gente, eu tava meio sumidinho, né? O mestrado tá me apertando muito, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai ter muito conteúdo de agora em diante. Beijoca!